muito bom dia. Começa agora mais um Café com Notícias e hoje vamos falar sobre saúde. Saúde dos nossos pequeninos, das crianças. E nosso convidado é o Dr. Elton Oliveira, ele é pediatra. Ele vai falar veio falar para a gente sobre a importância daquele check-up, sobretudo agora nesse momento que as crianças estão retornando para a escola, não é? E o contato entre elas aumenta. Seja muito bem-vindo, Dr. Elton, ao Café com Notícias. Obrigado. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Quer dizer que é um privilégio, é um prazer estar aqui. Então, um assunto que é extremamente importante, porque na grande maioria das vezes, Márcia, a gente vê os pais se preocupados apenas com o material escolar, né? E é extremamente importante essa questão do check-up, é de preparar a criança para a volta às aulas. E eu sempre gosto de comparar e falo com os pais, da mesma forma com aquele atleta, né? O atleta profissional, jogador de futebol, que quando volta das férias, volta totalmente, assim, às vezes acima do peso, né? Fora de forma, e para voltar ao ritmo, ele vai precisar de uma ajuda, vai precisar de um preparo. E, doutor Elton, assim, esse preparo para o retorno, ele tem muito a ver com aquele momento que a criança está em casa, está relacionado à nutrição, está relacionado também, não é, a essa ida ao especialista para fazer esse check-up que a gente falou, não é? O que é essencial, não pode faltar nesse check-up, além de, lógico, buscar o especialista. Você tocou, Márcio, num ponto muito importante que é a questão da nutrição. Então, normalmente, eles saem da rotina deles. Então, deixam de fazer uma rotina balanceada, né? Então, é um novo recomeço. Então, uma coisa que eu sempre falo que é muito importante, e às vezes os pais, né, durante as férias, alguns são bem criteriosos, fazem algumas anotações, né? Então, no retorno às aulas, essas anotações que eles fazem são importantes. Como, por exemplo, doutor, eu percebi que nas férias ele cansou mais. Eu percebi uma mudança de comportamento, eu percebi ele mais zangado, né? Então, essas informações que você coloca de imediato já são importantes, que a gente já consegue detectar algumas coisas, né? Mas, uma coisa que não pode faltar, como você comentou, algo bem interessante, é um começo que ele vai estar exposto, né, a circulação de vírus, de bactéria. Então, sempre a primeira coisa que eu pergunto aos pais é: cadê a carteira de vacinação? Como é que está a caderneta de vacinação? Então, isso é importante, porque ele vai se expor. E eu sempre reforço com os pais, o principal local onde as crianças vão se expor, às vezes a primeira é pneumonia, a primeira amigdalite, e às vezes, infelizmente, até a primeira meningite, eles vão contrair na escola. É verdade, a gente vê muito caso aí. Então, a vacinação, ela é muito importante, porque ali você vai ver como é que está a proteção dessa criança, né? Como é que está, se está em dias, né? Se tem alguma vacina que vai precisar fazer um reforço de acordo com a faixa etária. Então, o primordial que não pode faltar é o pediatra pegar a carteirinha de vacinação da caderneta e ver se a vacinação daquela criança está em dia. É um preâmbulo, né? É o primeiro contato que o senhor tem com aquela criança, mas a carteirinha traz ali todas as informações. E é interessante porque quando a mãe engravida e que começa o pré-natal, essa carteirinha da mãe, esse acompanhamento, não é? Essa noção de acompanhamento começa ali, não é? Porque ali, durante as consultas, o especialista já vai orientando como é que tem que fazer e no pós, né? Nasceu a criança, já prepara a documentação, mas também prepara a carteirinha, tem o exame do pezinho, tem todo, né, uma orientação para que essa criança siga, né, a sua vida com segurança, com saúde. Mas aí a gente tem visto um cenário que é bem desafiador, porque essa questão da vacinação, que já era algo normal para o brasileiro, não é? A gente já tinha tido o hábito, construído esse hábito, né? Essa cultura da vacinação, de repente mudou, né? A gente tem visto aí dados estatísticos de que parece que os pais não estão seguindo muito essa regra da vacinação, ou atrasando, ou deixando para depois, apesar da rede toda, né, fornecer essa vacina que é tão preciosa, né, para a vida dessa criança. O senhor observa muito isso? A gente tem observado, e principalmente eu acho que tem acontecido, Márcia, uma polarização. Ainda, né, gente? É uma polarização. Então, nós temos observado, eu observei muito mais, depois da pandemia, uma resistência dos pais em vacinar os seus filhos. E isso é algo que nos preocupa muito, porque aqui no nosso país,
por exemplo, o sarampo, a poliomielite. Então, são doenças que praticamente foram erradicadas, né? Então, isso acaba fazendo com que se você for conversar com os mais... Outro dia eu estava conversando com um colega mais antigo, ele disse, Elton, tu nunca vai pegar as doenças que eu peguei. Né? Exato, que foi aquele risco da poliomielite, né? Da paralisia infantil, que é terrível. E eles pegavam, se a gente for falar com os mais antigos, eles pegaram sarampo. Sim. Né? Eles pegaram difteria. Então, eles pegavam tudo. Por quê? Porque a disponibilidade das vacinas não era tão como nós temos hoje. Hoje, eu considero, Márcia, o nosso plano, né, o PNI, né, que é o Programa Nacional de Imunização do nosso Brasil, ele é um dos melhores do mundo. Então, a gente vê uma grande propaganda, que eu acho também até interessante, das vacinas, né, na rede privada. Né? Mas, por exemplo, minhas filhas, todas as vacinas dela foi feita na rede pública. Exato, aí, gente, não tem desculpa para isso. E existe mesmo essa resistência que há na sociedade, que surgiu novamente, aliás, estava ali, mas voltou com muita força, a gente percebeu isso mesmo após a pandemia, com essas narrativas do contra e a favor, que traz um prejuízo muito grande. Pode trazer para essa criança, para essa família, né? Coloca ela à mercê dessas doenças assim que foram erradicadas. A gente já ouve casos de sarampo, já ouve falar em poliomielite, né, gente? Não tem nenhum sentido já que você tem essa medicação gratuita na rede pública. Além das vacinas, outros cuidados, quais são os outros cuidados importantes? Mas só voltando rapidinho à questão das vacinas, para a gente Fique à vontade. nessa parte, uma coisa que outro dia numa palestra, né, uns pais me questionaram, né, os pais anti-vacina a respeito disso. Aí eu perguntei para ele, eu fiz para ele essa pergunta, se eles já tinham tido a poliomielite, se eles já tinham tido sarampo. Eles falaram que não, difteria falaram que não. Eu falei, por quê? Vocês não tiveram porque o pai de vocês vacinaram. Então, por que você não vai vacinar seu filho? Né? Então, isso é muito importante. Nos Estados Unidos, no ano passado, tivemos 700 casos de sarampo. Né? Então, é algo extremamente preocupante, né? E que faz com que a gente venha cada vez mais incentivar os pais, né? Que vacine. E no retorno às aulas, esse é um cuidado. Exato. Esse é um cuidado muito importante. Uma outra questão também muito importante que a gente avalia é a questão da ansiedade. Esse é um ponto que a gente vai falar já, viu, doutor Elton? A gente vai para um rápido intervalo e já vamos voltar aqui com Café com Notícia, falando com o pediatra, o doutor Elton Oliveira, sobre os cuidados que a gente precisa ter desde o início da infância com nossos filhos, principalmente nesse momento de retorno às aulas, viu? As crianças voltam para as aulas e aí, se não estiverem preparadas, podem, né, infelizmente, pegar algumas doenças que a gente não quer. A gente volta já com o Café com Notícias, não saia daí. Estamos de volta com o Café com Notícias e a conversa hoje é com o pediatra Dr. Elton Oliveira. A gente está falando sobre a saúde das crianças, nesse momento que é importante, que é o retorno às aulas, não é? E ele está aqui para dar dicas, questões que são importantes, que os pais precisam observar. E a gente entrou no intervalo, mas antes o senhor até falou de uma coisa que é essencial, importantíssima também, que é a questão da ansiedade, né? Cada vez mais crianças ansiosas têm ido ao seu consultório, doutor Elton, é isso mesmo? Isso. E temos, é importante na questão do check-up, né? Porque às vezes a gente também se preocupa só com a questão do exame, que era uma demanda, mas que era praticamente quase 90%, que eu tinha no meu consultório, né? Era aquela criança bem, ia lá para fazer os exames de rotina, um hemograma, um exame de urina, um exame de fezes, mas hoje estão vindo com uma demanda muito maior, né? E que me fez até eu me preparar. Hoje eu estou terminando uma especialidade, né, em neurologia infantil em São Paulo, né, que foi justamente por conta dessa necessidade. Eu fiquei na dúvida, ou psiquiatria ou neurologia infantil, porque eu preciso ajudar esse público, eu preciso ajudar esses pais. Não tem como desligar uma coisa da outra, né? Porque essa questão da ansiedade, ela afeta todo o corpo. Todo o resto. Né? Todo o corpo. E hoje nós temos observado já muitas crianças com distúrbio, com dificuldade no aprendizado, mas às vezes é só a questão da ansiedade. Eles estão trazendo umas demandas, né, emocionais que eu nunca tinha visto. E é preocupante. E eu sempre trabalho nesse eixo de consultório e emergência. Mas é preocupante, já recebi esses dias, né,
criança com 10 anos, né, com tentativa de autoextermínio. Nossa Senhora. Então, É isso aqui, né, doutor? É. Então, a tela, as telas, né, as redes sociais influenciam muito, porque elas vivem uma vida, né, ela olha ali uma realidade que não é a realidade dela. Então, nós observamos muito isso na escola, a questão do bullying, a questão do preconceito. Então, os pais, eles têm que ir na escola, eles têm que conhecer a realidade, eles têm que ver, eles têm que conhecer a escola que os filhos deles estudam. As minhas, por exemplo, passaram por 2 escolas. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu encontrar uma escola que tem dado esse apoio. Um apoio psicológico, um apoio emocional, uma intervenção. Então, nós temos que intervir. Existe uma intervenção, é precoce. Porque quando você intervém, você acaba protegendo o seu filho, a saúde mental do seu filho, de coisas que lá no futuro poderiam trazer uma situação bem pior para a saúde emocional, para a saúde física daquela criança, dos ganhos escolares, dos ganhos acadêmicos. Então, é uma preocupação que eu tenho visto muito, né? E tenho visto, é uma rotina, uma frequência muito grande, que eu tenho ficado assustado de crianças com as demandas que eles estão tendo. E nós, profissionais e os pais, nós realmente temos que estar preparados para ajudar nossas crianças. E o senhor observa que às vezes esses pais se assustam com o seu diagnóstico, nem eles esperavam que o diagnóstico estivesse mais relacionado com a questão da ansiedade do que com qualquer outra coisa, porque o que a gente observa é uma sociedade que exige muito a produção, trabalho, e os pais ficam muito tempo fora de casa por questões mesmo de necessidade de gente, né? E a mãe e o filho, e às vezes isso aqui está muito presente na vida da gente, celular, né? Está aqui o tempo todo, o pai, a mãe, o filho, todo mundo com o celular em casa. E o dia vai passando e cada um está cuidando daquilo que é mais urgente. E aqui não estou ocupando nem julgando ninguém. Mas quando chega lá no consultório, o senhor já viu mãe, pai assustado com esse tipo de diagnóstico? Porque nem eles tinham percebido, isso é comum também? A grande maioria das vezes, eles acabam subestimando. Né? Eles não conseguem perceber, Márcio, o que eu chamo de sinais. As crianças, eles dão sinais de que eles não estão bem. A gente, naquela correria, eu me enquadro como, né, nessa situação como pai, então, às vezes, a gente deixa de perceber alguns sinais. E quando você vai com um profissional, né, que vai conseguir detectar e diagnosticar, eles ficam assustados. Há uns dias atrás, eu consultei uma criança que ela ficou quase 1 hora chorando. Nossa, gente. Então, tadinha, né? Eu orientei o pai, a sua filha está sofrendo. A sua filha está sofrendo. E era uma dificuldade que a escola relatava, dificuldade de leitura, dificuldade de aprendizado, e não era só o emocional atrapalhando a criança. Quando houve a intervenção, né, da escola, dos pais, de profissionais, a criança deslanchou, mas então o que ela estava precisando era justamente de ajuda, estava pedindo socorro, e os pais dessa criança não perceberam. E quando isso que você falou, foi bem interessante, porque eles se deparam, né, e às vezes alguns não aceitam o diagnóstico. Isso que é o problema, né? E às vezes, em algumas situações, isso pode ser tarde demais. Porque naquela correria, eu sempre falo, o momento do retorno às aulas, né, é o momento que também os pais, eles precisam se autoavaliar. Cuidar de perto, porque naquela correria, aí você não percebe, né, que seu filho está pedindo ajuda, que seu filho está pedindo socorro. O senhor falou em sinais. Quais são os principais sinais, assim, nessas questões que a gente está conversando sobre esse estado emocional dos filhos? Já que existem, qual é o mais comum, quais são os principais sinais, doutor? O principal, logo de imediato, é a mudança de comportamento. Então, às vezes, você detecta que, às vezes, os pais acham, o meu filho não gosta de escola. Às vezes não é isso. Então, ele está passando por alguma situação que você precisa buscar ajuda para tentar identificar. Um choro, nós temos observado também muito isso, um choro frequente. Uma criança que começa a querer ficar mais isolada. Né? Então, são alguns dos sinais que nós temos percebido, e os pais têm que ficar atentos mais a esses sinais, a esses sintomas, que são um indício ali precoce que aquela criança está precisando de ajuda. E uma outra coisa, o rendimento escolar, ele começa a cair. Então, é aquela criança que estava com uma boa progressão e, de repente, o rendimento escolar, né, ele cai. Então, os pais têm que ficar atentos, os profissionais, os professores têm que ficar atentos a essas mudanças. Então, a mudança comportamental de uma criança que estava indo bem é um dos sinais mais importantes que o pai tem que ficar atento. E do ponto de vista clínico,
por exemplo, o que pode ser observado nessa criança? A alimentação reduz, insônia, essas questões também, elas estão ligadas, doutor? Isso, às vezes é devido à ansiedade um ganho de peso considerável. Ou às vezes o contrário, a criança uma recusa a alimentar. Outro diagnóstico que a gente percebe muito, que a questão da imunidade da criança ela é muito sensível. Mas qualquer mudança de comportamento, a criança ela responde isso com uma gripe, com uma pneumonia, uma amigdalite, algo de repetição, porque aquela criança não está bem. Então, por que aquela imunidade daquela criança não está funcionando igual uma outra criança que está num ambiente familiar, num ambiente escolar totalmente diferente? Então, é aquela criança que vai com muita frequência a uma emergência, a gente percebe isso. E onde eu trabalho, nós temos esses indicadores, né, que é um alerta. Uma criança vai com muita recorrência, a gente já tem uma conversa diferente com os pais, porque não é algo orgânico, né? Às vezes é algo emocional, Sim. É uma ansiedade que está levando aquela criança a desenvolver doença que normalmente o organismo dela conseguiria combater. E é muito importante procurar o profissional especializado, não é, para poder dar esse diagnóstico, ter esse olhar mais amplo, não é, da questão emocional com a questão clínica, física, né, dessa criança, porque como o senhor falou, realmente, de fato, uma coisa está ligada à outra. Às vezes uma pessoa tem uma grande dor de cabeça e não sabe por quê, mas ela está com aquele problema ali, ou uma dor no estômago e não sabe por quê, mas é porque ela está com um problema ali que está tirando o sono dela ou está ansiosa. Então, assim, o doutor Elton está falando algo que é essencial. Às vezes a gente, pai, mãe, não tem tempo de observar essa criança ou até mesmo fazer esse check-up, que é fundamental, não é? Mas aí quando a gente tira esse tempinho para levar essa criança para fazer esse check-up, a gente está dando a essa criança uma oportunidade de uma vida com mais qualidade, não é, doutor Elton? E aí a sua dica para os nossos telespectadores, pais e mães, no dia de hoje, qual que é a principal? Então, pessoal, a dica que eu gostaria de deixar, um recado importante para vocês, é que nesse retorno às aulas, agora, né, começou já essa semana aqui em São Luís, é que não só tem aquela preocupação, aquela atenção com o material escolar, mas como é que está a questão da imunidade do seu filho? Como é que está o sono, como é que está o comportamento dele, como é que está a questão porque a questão do check-up, quando você, na grande maioria das vezes, você avalia que aquela criança ela está bem, né? Ela está desenvolvendo bem, ela está com crescimento bem, as curvas, os indicadores delas estão ótimos, às vezes nem precisa de exames laboratoriais. Mas algumas outras coisas a gente tem percebido, como você tocou num ponto muito importante, essas demandas, essas ansiedades, hoje é a principal procura e queixa dos pais. Então, que não só o material escolar, uniforme, não né? só o uniforme, mas como é que está a saúde física do seu filho, como é que está a questão das vacinas do seu filho. Então, isso é muito importante. Então, são intervenções precoces, monitoramento que você pode fazer, pai ou mãe. Junto com o pediatra, ele vai avaliar essas situações, vai estabelecer intervenções precoces que vão ser de fundamental importância para, de imediato, você conseguir, né, ajudar aquela criança para que ela venha a ter não só uma saúde física, uma saúde emocional, mas para que ela também vá bem na escola, né? Tire boas notas, o rendimento escolar seja ótimo. De fato, viu? Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no café, pelas dicas, por esses esclarecimentos que são tão importantes, viu, doutor Elton? Seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado. Obrigada a vocês também pela audiência. O Café com Notícias de hoje fica por aqui. Até nosso próximo encontro.